Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite para todos e todas. Ah, muito obrigado aqui pelo tempo de vocês numa sexta-feira. Vocês poderem já bater um papo aqui, a gente poder conversar um pouquinho. Ah, só ao complementar também aqui o Deepak. So thank you very much, Deepak, for the invitation. I really hope to discuss about the platform here with everybody. Thank you very much for the invitation. So, vamos lá, pessoal. A ideia, como nós conversamos ali, muito obrigado então pela atenção aqui, por vocês poderem participar também. Acho que é bacana posicionar um pouquinho sobre tudo que nós estamos fazendo aqui no Brasil também, sobre a plataforma. Desde quando me fizeram o convite, falei, opa, vamos falar também em português. Acho que de alguma forma eu consigo atingir mais também todos nós, e obviamente tenho tido a grande oportunidade de conversar com vocês. Então fiquem sempre à disposição para que a gente possa bater um papo. E, novamente, meus sinceros agradecimentos por vocês terem interagido, terem se inscritos. Salvo engano, o Deepak mencionou comigo que foram aproximadamente 350 inscritos aqui. Claro que muitos não vão estar participando agora por causa de algum compromisso, mas de alguma forma depois o material também fica disponível para vocês. Então, muito obrigado aqui pela presença de vocês e, claro, vamos aí, de fato, ao que interessa. Bem, claro que o objetivo central aqui, pessoal, nessa noite, aproximadamente, eu vou bater um papo com vocês aqui, em torno aí de 50 minutos a uma hora, foi o que nós combinamos. Mas a ideia, obviamente, é mostrar talvez dois principais argumentos ali vou deixar, obviamente, um disclaimer aqui, um aviso super importante. De maneira nenhuma, o meu objetivo é esgotar tudo que de fato a plataforma faz, mas de alguma forma mostrar como que o processo de pesquisa realmente ele pode acabar sendo pensado. Por quê? Acho que o grande desafio que nós temos atualmente, enquanto pesquisadores, eu tenho tido o privilégio de visitar várias instituições e falar de pesquisa, basicamente usando inteligência artificial. E eu tenho feito uma provocação, porque é sempre pensando no seguinte: na verdade, nós devemos inverter um pouquinho, eu acho que um pouco do caminho que nós estamos indo. De maneira geral, nós estamos falando de inteligência artificial em pesquisa, mas, particularmente, eu acho que nós deveríamos estar hoje falando muito mais sobre pesquisa com inteligência artificial. E claro, parte central do meu argumento aqui vai ser de alguma forma mostrar para vocês como que as plataformas feitas, pensadas e estruturadas efetivamente com a perspectiva do método científico, ela vai dar muita diferença ao longo do caminho. A ideia então é mostrar para vocês duas alternativas que vocês podem usar a plataforma específica do SciSpace. Acredito até vocês puderem colocar aqui no chat que eu estou com acesso, se todos vocês já usam, né, já conhecem aqui o SciSpace, eu tenho falado dela também ali nos meus canais. Basicamente, talvez aqui muitos de vocês tenha sido a primeira plataforma a usar, né? O próprio SciSpace acabou ganhando talvez muita visibilidade porque ela começou necessariamente a fazer algo que eu acho que vai ser um pouco de tendência, tá? O que eu vejo dessa forma? Hoje, até mesmo como pesquisador, você fica pagando um monte de assinatura, está cada vez ficando mais complicado. Mas a tendência que eu vejo, e SciSpace, ao meu ver, se posiciona muito bem nesse sentido, é quando você faz o tudo em um, né? All in one. E o SciSpace tem feito isso muito bem. Quem tem acompanhado o próprio perfil, pelo menos, do próprio SciSpace, tá vendo que está saindo muita coisa, eles estão aprimorando o algoritmo de maneira muito robusta e precisa para fazer a pesquisa. E claro, eu vou trazer para vocês algumas discussões aqui. Bacana, a maior parte do pessoal aqui já tá usando. Excelente. Então vamos lá. Eu vou discutir com vocês, então, uma preocupação que eu tenho colocado, de maneira geral, que basicamente como é que nós vamos estar garantindo, então, que nós vamos formar pesquisador e não usuário de IA? Enquanto pesquisador, eu acho que, de alguma forma, talvez seja a grande preocupação. Por quê? Independente de usar o SciSpace ou qualquer outra plataforma, ela tem que ser meio do processo. Se ela é meio, efetivamente, eu tenho que saber o que que eu vou pedir para a plataforma para ela entregar. O que que eu começo a perceber? As plataformas de inteligência artificial e o SciSpace têm saído na frente, principalmente pela indexação de todas as ferramentas. Eu vou mostrar novamente ao longo desse primeiro bloco aqui, né, esse primeiro contato
dois grupos, mas eu tenho que me preocupar se eu vou direcionar. Se vocês pegarem parte da discussão central que nós temos hoje ao considerar a parte de publicação científica, nós não podemos esquecer que quem vai tomar as decisões somos nós enquanto pesquisadores. A máquina efetivamente vai ser responsável para facilitar parte desse processo. Então, talvez a melhor forma para que nós possamos evitar um pouco dessa preocupação de estarmos nos tornando apenas usuários de IA é que efetivamente eu domine o método científico. E claro, a dominar o método científico, a pergunta que eu tenho mencionado muito e que as pessoas acabam fazendo bastante nesse ambiente é qual que é a IA que eu devo usar. Na verdade, eu sempre digo que a melhor pergunta a qual eu devo fazer é qual IA vai contribuir no meu estágio de pesquisa. E aí, talvez uma reflexão aqui para nós, algo que eu tenho me chamado bastante atenção nesse universo de pesquisa, é que muitas vezes pode parecer que as ferramentas de inteligência artificial, nesse contexto de pesquisa, talvez elas estejam ficando complicadas. Mas, na verdade, cada vez mais as plataformas e, claro, o próprio SciSpace, elas já estão evidenciando uma necessidade de conhecimento prévio de método científico. Vou dar um exemplo. O que eu vou mostrar para vocês aqui do SciSpace é algo que eu particularmente uso bastante, que é o bloco de Deep Research. E basicamente esse bloco vai demonstrar muito como que eu tenho que dar as informações corretas e ao mesmo tempo como que eu não vou terceirizar a responsabilidade do processo para ela. Novamente, nós não podemos esquecer que tecnicamente nós estamos falando de um algoritmo. E, obviamente, esse algoritmo precisa de uma supervisão. Eu sempre gosto de mencionar, como diriam os primeiros artigos de Alan Turing, nós precisamos ter um oráculo. E, basicamente, esse oráculo, aqui, enquanto pesquisador, somos nós. E aí, talvez comece a ter um certo desafio para nós, enquanto pesquisadores, como efetivamente as plataformas de inteligência artificial estão avançando com velocidade, pode ficar parecendo que tem muitas coisas. E aí vocês vão perceber que as próprias plataformas, a própria SciSpace tem isso no menu do lado esquerdo, várias opções para que nós possamos integralizar. Às vezes nós sentimos como usuário, é como se eu tivesse num cockpit. É tanta informação que eu falo, mas o que que eu estou precisando? Então, antes de efetivamente escolher e acessar uma plataforma, ao meu ver, o ponto mais importante é não esquecer em qual ponto da pesquisa que você está. A proposta que eu recebi, que eu estou discutindo com vocês hoje, ah, é trazer basicamente o início de uma pesquisa. E não adianta, toda pesquisa ela vai começar com uma perspectiva da literatura. E claro que, obviamente, essa literatura vai talvez nos desafiar enquanto pesquisadores também, que é uma certa reflexão que eu tenho feito quando eu começo a pensar na pesquisa, uma perspectiva até certo ponto mais epistemológica, né? Mais dessa visão um pouco geral. Que, na verdade, ao meu ver, a IA não está substituindo o método científico. A expectativa que eu gostaria de trazer para vocês hoje, abordando aqui a convite do SciSpace, a plataforma, é como é que vocês podem aplicar no processo. E, infelizmente, no processo hoje como editor e também como autor, eu começo a ver que muitos pesquisadores estão fazendo cada vez mais revisão da literatura. E talvez as plataformas ajudem porque elas estão jogando cada vez mais informação de maneira sintetizada. Vocês devem ter visto que o próprio SciSpace liberou nessa semana um bloco de você conseguir exportar todo o resultado que ele faz do conhecimento profundo. Isso é muito bacana para você sempre conseguir ter uma ideia geral. E aí vamos tentar refletir em alguns pontos aqui. Se eu considero que a ciência vem primeiro e de fato a inteligência artificial venha depois, eu vou ter que primeiramente avaliar qual é o estágio e o mais importante, aonde eu quero chegar com a etapa. Vamos lá. Talvez o grande desafio que a gente possa começar no dia a dia ou falar de pesquisa é que hoje tem muita opção. Ah, mas será que eu preciso de uma plataforma que vai me ajudar a analisar os artigos de maneira visual? Será que de repente eu vou precisar de uma plataforma que me ajude com a escrita? Ou será que eu vou precisar de uma plataforma que me ajude a dar uma resposta um pouco mais genérica? Tudo isso vai depender da etapa que você está. Agora, não pode esquecer que o responsável pela pesquisa é o pesquisador. E se eu considero que a IA vem depois, talvez eu vou compartilhar com vocês um pouco como que eu acabo pensando e, claro, de alguma forma também como que a própria inteligência artificial me ajudou a repensar alguns processos de maneira geral. Por quê? Em determinado momento,
Acho que não sei se todos vocês já passaram, independente talvez até do estágio de carreira. Poxa, mas em que momento em que eu vou verificar se minha pesquisa está fazendo sentido? E eu brinco sempre, né, nas palestras em que eu sou meio old school, porque eu não aprendi nem conhecimento, digamos, geral, nem mesmo pesquisa, eu não aprendi com inteligência artificial. E hoje, obviamente, eu acabo integrando a inteligência artificial no meu dia a dia e, obviamente, acabo fazendo pesquisa com algo em que eu não fui formado para aquilo. E de repente você começa a chegar e fala: caramba, mas será que tudo isso que eu aprendi está fazendo sentido? E isso aconteceu bastante comigo, principalmente um pouquinho depois da pandemia, de verificar: será que eu estou fazendo a pesquisa que faz sentido para mim? Ou se de alguma forma eu entrei naquele vício de conseguir cada vez mais uma linha no Lattes. E isso fez com que de alguma forma eu repensasse os caminhos que eu estava fazendo, principalmente para conseguir concentrar um pouquinho mais a contribuição que eu gostaria de gerar naquela área. E isso, de alguma forma, quando eu olho um pouquinho para toda a minha formação, que vem lá da administração, e depois eu acabo colocando um pé um pouco mais denso na perspectiva de marketing, em que eu podia seguir um caminho olhando principalmente o consumo e olhar efetivamente como é que eu faria uma empresa ganhar mais dinheiro. Ou como é que eu poderia fazer, por exemplo, instigar um consumidor a tomar uma decisão. Só que isso fez, na verdade, eu começar a me ficar mais inquieto ao entender: tá, legal. Mas em que momento em que tudo que eu estou estudando efetivamente vai conseguir chegar para todas as pessoas? Em que de alguma forma eu vou conseguir, inclusive, a melhorar ou até mesmo impactar um pouco mais uma perspectiva social da discussão. E isso foi fazendo, obviamente, parte de uma grande reflexão de como que efetivamente eu precisaria ir para um outro caminho. Claro que à medida em que vocês vão começar a perceber que a grande parte da evolução da carreira de vocês vai chegar um momento em que você acaba gostando de muita coisa, mas você basicamente vai ter que conseguir ter um foco. E de alguma forma, quanto mais mergulhar nisso, mais a própria inteligência artificial vai ajudar. Por quê? O SciSpace tem uma característica, basicamente, isso é interessante da inteligência artificial, eu sempre tenho comentado isso nos eventos, que sempre quando vocês entrarem na plataforma, vale a pena vocês criarem o seu login, porque ele vai conhecer o seu perfil. E isso, para uma perspectiva mais genérica de aprender com essas informações, ela se torna extremamente importante. No meu caso, eu decidi ir para um caminho de juntar algo que eu já tinha estudado ao longo da minha carreira, que era uma parte do comportamento, obviamente, muito mais numa fronteira entre a economia e a psicologia, então, tanto a parte cognitiva e comportamental de maneira geral. Só que começou a me chamar bastante atenção o uso de inteligência artificial, principalmente mudando parte desse processo. E aí, parte do desafio em que eu me coloquei ao longo desse processo era repensar tudo o que eu sabia. Só que grande parte eu tive muita sorte, porque surgiu, obviamente, as plataformas de inteligência artificial para começar a me ajudar e falar: olha, não precisa ler tudo para você conseguir entender a área. Por quê? Quando eu fiz, por exemplo, o doutorado, acho que muitos colegas que estão aqui, tem vários professores aqui também, é aquele problema: beleza, tem uma área, tem um monte de informação, só que eu começo a perguntar: tá, mas eu não vou conseguir ler tudo isso. Eu não tenho a cognição, eu não tenho tempo, eu não consigo absorver. E aí que eu acho que é a grande vantagem da inteligência artificial. No meu caso, eu acabei optando cada vez mais porque as minhas pesquisas eu conseguisse efetivamente pensar na pesquisa, mas não só na perspectiva da literatura, mas como que aquilo que eu faço vem para o mundo. E aí, a grande vantagem das plataformas de inteligência artificial é que efetivamente eu posso sempre customizar as informações. Vamos falar de uma perspectiva técnica mais importante porque eu vou falar com vocês. Se eu penso dentre os elementos que eu tenho de inteligência artificial, e se eu fosse pensar em dimensões, eu tenho uma dimensão principal que é a inteligência artificial, e abaixo dela eu tenho uma outra dimensão chamada de aprendizado de máquina. E grande parte do que todos os algoritmos que nós temos hoje de plataformas de IA em pesquisa, elas partem de uma premissa dessa lógica de aprendizado de máquina. Ou seja, quanto mais artigo ela estiver lendo, melhor, obviamente, vai conseguir te entregar o resultado. E veja, isso vai fazer com que um bom algoritmo, ou seja, uma boa forma de processar essa informação e, com a informação correta, ela consiga ser muito mais útil para nós enquanto pesquisadores. Então, vocês podem verificar assim: poxa, eu estou usando plataformas de IA generativa
como o ChatGPT e outros, ela alucina ou ela entrega. Por quê? O grande problema, eu tenho falado isso, o ChatGPT não é uma plataforma para pesquisador. Ela pode te ajudar muito mais numa troca de informação, para você ter uma ideia, mas ela não foi treinada para ser pesquisador. E isso talvez vai mostrar muito que quando você começa a interagir com o material, você tem grande dificuldade. Vocês devem ter visto, talvez 10 dias atrás, uma grande editora de livros, por exemplo, teve que retratar um livro publicado porque depois de pronto e inclusive comercializado, descobriram que as referências simplesmente não existiam. E aí um paralelo. Obviamente, a culpa não é da máquina. A culpa, obviamente, é do usuário. Mas será que também esse usuário está usando a plataforma certa para o que ele está fazendo? Por quê? Alguns estudos estão mostrando que, infelizmente, quando se pensa, por exemplo, em inteligência artificial, existe apenas o ChatGPT, mas não. Eu tenho que pensar na minha utilidade. E aí, aqui no caso especificamente do próprio SciSpace, o objetivo é uma plataforma que parta do princípio da literatura, por quê? Como está aqui na tela. Se o meu objetivo, por exemplo, é pensar no contexto mundial de impacto, eu por que não usar uma plataforma que consiga investigar a literatura e consiga criar mapeamentos específicos, obviamente, a partir daquilo que eu quero. Então, diferente de uma coluna que vai ter quem é o autor, o que ele fez e o método, eu quero agora que, numa perspectiva de linguagem, processamento natural, a parte mais textual do algoritmo, eu vou dar um avanço. E nesse avanço, necessariamente, eu vou conseguir criar uma categoria impacto social, política pública, e isso vai me ajudar a melhorar. Uma dica, nos eventos que eu tenho participado, o pessoal tem falado muito disso. Nós, enquanto pesquisadores, cada vez mais nós vamos ter que gastar mais tempo para melhorar o último parágrafo dentro das nossas considerações finais. Nós precisamos cada vez mais investir nas implicações sociais e públicas do trabalho. E aí, cada vez mais vai exigir um bom mapeamento da literatura. No meu caso, eu acabei partindo de um livro. E aí isso fez com que, de alguma forma, eu conseguisse balancear um pouco uma necessidade de plataformas que, de fato, conseguissem ter a literatura, mas também me ajudasse a compreender uma literatura que a gente chama de green literature, né? Uma literatura que não é científica, que também pudesse me ajudar na compreensão desses dois elementos. Então, esse livro, por exemplo, para mim foi um marco, porque eu consegui, de alguma forma, entender que talvez aquela inquietação que eu tinha de como que a minha pesquisa de fato avançava, eu conseguia talvez encontrar uma fronteira para essa discussão. E claro, parte dessa fronteira, de alguma forma, fez com que eu refletisse um pouco mais de uma carência que eu teria de voltar para a literatura. Por quê? Parte do que eu até então tinha estudado era extremamente genérico, olhando para essa realidade. Então eu precisava voltar e verificar as conexões necessárias para essa discussão. E aí, claro que nós vamos dar os passos, porque, para vocês terem uma ideia, aproximadamente tem sido publicados aí em torno de quase 5 milhões de artigos científicos por ano. E aí, qual que é o problema que acho que é importante para entrarmos agora numa perspectiva de como efetivamente a própria plataforma do SciSpace pode ajudar? Uma das preocupações, saiu um artigo essa semana que tem o nome da plataforma do ChatGPT, depois ele tem inclusive um palavrão ali ao final, depois se alguém quiser me cobra ali no Instagram, ou nas redes sociais, eu mando para vocês, em que vai discutir que a gente já está chegando no seguinte problema, inclusive para a ciência, que é o seguinte: como nós estamos terceirizando de maneira errada a geração de conteúdo ou a geração de conhecimento para IA, já está chegando uma hora, um momento, em que a própria inteligência artificial está aprendendo com o que ela mesma criou. Então, isso está fazendo que aquele nosso conhecimento aqui enquanto humano está começando a ficar ralo, porque nós estamos gerando o conhecimento a partir do que a máquina está gerando. E aí, obviamente, no meu processo, quando eu tenho um monte de artigo científico, o grande desafio é como é que eu vou conseguir integrar tudo isso. E veja, um processo de uma pesquisa, necessariamente, ele vai acabar partindo por etapas. E essa etapa vai seguir necessariamente um fluxo. Eu vou tentar discutir com vocês um pouquinho dessas perspectivas. No caso, como eu falei para vocês, e é bacana que o feedback, muitos de vocês já estão usando a plataforma. O SciSpace, obviamente, por talvez ser uma das precursoras ao longo dessa discussão no contexto, como eu falei para vocês, talvez a grande vantagem é que necessariamente
ela parta de uma premissa de ser uma plataforma em que você consegue, por exemplo, ler artigos, ter o apoio para essa leitura, fazer mapeamento da literatura de dois ambientes. Aí vamos pensar um ponto que é importante. Necessariamente hoje se torna fundamental você conseguir entender que, para você de fato conseguir mapear a literatura, como no meu caso, saber tudo que estava acontecendo, eu não posso esquecer o seguinte: eu vou ter que usar uma plataforma que tenha aprendido, lembra de aprendizado de máquina, indexado com muito artigo. O SciSpace está aproximadamente 230 milhões de trabalhos. Só que também eu preciso de uma outra de uma plataforma também, em que necessariamente nessa plataforma eu possa trazer conhecimento adicional. O que eu quero dizer com isso? Os arquivos em PDF. Por quê? Grande dificuldade que nós temos hoje para de fato mapear o estado da arte, o que aconteceu e expectativa do que vai acontecer por área, ao meu ver, de maneira necessária, é porque grande parte do conhecimento, a inteligência artificial não conseguiu indexar, porque ela está na mão da editora. Então, efetivamente, eu preciso de alguma forma conseguir operacionalizar parte dessa argumentação, tentar deixar isso um pouco mais claro de como que eu consigo integrar parte desse conhecimento. E aí, necessariamente, eu preciso validar aquilo que a máquina traz, do que ela já aprendeu ou já efetivamente indexou, e por outro lado, ali, obviamente, também eu vou conseguir operacionalizar um pouquinho mais aquilo que eu de fato eu categorizei. Grande parte da evolução do que nós temos aqui, de maneira geral, que talvez seja o principal aspecto aqui nessa argumentação, é que necessariamente eu tenho basicamente uma característica de trabalhar assim com a revisão da literatura. E claro, necessariamente, sempre quando eu estou falando aqui de revisão da literatura, eu não posso esquecer que existe sim uma abordagem metodológica para isso, e um ponto que fica como uma sugestão para nós pensarmos as próximas etapas, tá? Efetivamente, cada vez mais, principalmente publicação científica, começa a ficar meio cansada de revisão da literatura quando você tira um monte de informação. Por isso que cada vez mais, para nós, enquanto pesquisadores, necessariamente, nós vamos ter um grande desafio. Grande desafio pelo seguinte momento. Eu preciso ler e preciso internalizar. Eu preciso fazer uma proposta sobre aquilo. Então, aquela informação que nós fazíamos de descobrir quem fez isso ou quem fez aquilo, ok. Mas agora, como é que está a nossa parte de compreensão do argumento? E basicamente, a grande vantagem do próprio SciSpace é que atualmente ele tem então dois blocos que mostram muita densidade do algoritmo. Primeiro é o modo padrão de alta qualidade, o próprio Deep Review. Antes de avançar, e eu vou mergulhar um pouquinho especificamente aqui no Deep Review, com vocês é pensar mais ou menos o seguinte: não adianta eu querer um algoritmo pesado se eu não sei o que, que eu vou pedir para ele. Vocês devem estar vendo, tem uma discussão muito quente hoje na inteligência artificial, que é o gasto computacional para tudo isso. Então eu preciso de alguma forma tentar refletir o seguinte: ah, o que, que eu espero que ela me entregue? Será que eu colocar uma IA como SciSpace para indexar 1.000 artigos é relevante? Ou se de repente eu continuo com uma quantidade menor? Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Quando nós chegamos, por exemplo, aqui na tela em que eu posso de fato colocar minhas informações, nesse caso, como vocês estão vendo aqui, ele vai trabalhar com o centro ali, que é você colocar uma busca que chama de query. Basicamente seria um conjunto de informações para que efetivamente você possa operacionalizar. Agora, um aspecto interessante que eu estava lendo um artigo para compartilhar com vocês. Uma das críticas, principalmente para quem trabalha com sensometria, que eu estava achando bem interessante, uma pesquisadora no artigo diz assim, ó, precisamos fazer uma reunião urgente para que discutir como é importante o título, resumo e palavra-chave. Porque muitas vezes nós não pensamos estrategicamente na combinação do que eu ponho no título, no resumo e na palavra-chave. E lembre-se que uma das formas de se encontrar o nosso estudo ou de encontrar temas relevantes é justamente com esses três elementos. Então, um dos pontos que de alguma forma eu preciso, qual que é a melhor combinação de palavras e, obviamente, as suas variações a serem trabalhadas. Basicamente, dentre os três níveis que nós temos disponíveis, no modo padrão, por exemplo, em geral, ele deve explorar aqui no algoritmo aproximadamente 250 artigos.
Aí você pode perguntar, nossa, mas eu queria muita coisa. Calma, se você estiver fazendo uma etapa exploratória para entender o tema, às vezes é melhor ele ser mais denso no primeiro momento. E aí você vai mergulhar principalmente numa etapa fundamental para mergulhar depois, que é o fichamento da argumentação. Agora, não, eu já tenho um pouco de conhecimento, eu vou dar um próximo passo. Eu vou buscar então o algoritmo com uma qualidade superior. E aí você vai usar aqui nesse caso a qualidade superior que vai conseguir trabalhar com até 400, até em torno de 400 artigos para revisão profunda. Agora, o que está acontecendo, e isso o que o SciSpace trouxe e as outras plataformas já estão colocando também, que é o modo de revisão profunda. O que eles fazem de maneira geral? É como se basicamente eles conseguissem olhar para dentro da base dele, e aí eu estou dizendo para vocês terem uma ideia, no caso do próprio Deep Review aqui da plataforma, mais de 1.000 artigos que eles estão fazendo uma avaliação para você. E aí qual que é o desafio? De alguma forma, eu estou terceirizando para o algoritmo para ele julgar para mim o que é importante e o que não é importante. Por isso que eu volto ao ponto. Não é só eu dizer que eu quero, por exemplo, o algoritmo com maior robustez ou com maior volume. Necessariamente o que eu vou precisar é garantir que ele esteja dando os caminhos necessários para entregar aquilo que eu de fato eu estou fazendo. Então, não adianta essa discussão de eu quero o algoritmo mais pesado, não. Eu tenho que me concentrar efetivamente em qual etapa que eu quero. Por quê? Quanto mais artigo, obviamente, mais densidade. E aí, obviamente, a grande vantagem atualmente das plataformas é que necessariamente eu consigo validar, eu consigo fazer uma certa organização desse processo. Para vocês terem uma ideia, uma vantagem que as plataformas SciSpace faz muito, você pode trabalhar com o que nós chamamos de operadores booleanos. Então, posso colocar mais, and, or, asterístico, por exemplo, ou aspas também. Isso vai ajudar cada vez mais a dar o caminho desse processo. E aí eu reforço o artigo que está quente que eu li, em que nós precisamos ser muito mais estratégicos em relação a título, resumo, palavra-chave. Porque basicamente o que está ali vai fazer com que, por exemplo, o algoritmo efetivamente encontre esse processo. Agora, uma das coisas que eu acho muito legal aqui do SciSpace, quem já teve a oportunidade de me ver falando um pouco da plataforma, eu coloco isso, é porque é uma das plataformas em que a premissa é muito ligada ao que se espera de um bom estudo, que é um problema de pesquisa. Então veja, eu coloquei basicamente dois assuntos que me interessam atualmente, que é inteligência híbrida e também tomada de decisão. Só que basicamente, quando eu coloco os dois, eu não tenho a mínima ideia qual que é o rumo da literatura sobre isso. E quando, obviamente, eu não tenho nenhuma ideia do que vai acontecer, o algoritmo, que é feito com a premissa de pesquisa, diferente de IA generativas genéricas, necessariamente ela vem aqui e fala: peraí, deixa eu te ajudar a partir daquilo que eu aprendi, a partir das informações as quais eu indexei, eu vou te apresentar sugestões de problema de pesquisa. E para quem já fez TCC, graduação, né, mestrado, doutorado e qualquer projeto de pesquisa, vai perceber que um dos principais desafios que nós temos ao longo de toda essa discussão, necessariamente, é um bom problema de pesquisa. Eu me lembro que eu já contei essa história para algumas pessoas, nas primeiras bancas que eu assisti, o professor falou: olha, teu trabalho tá legal, mas tem um probleminha de pesquisa, não tá legal. Eu falei: caramba, ele acabou simplesmente desconstruindo um trabalho inteiro. E quando você começa a ter um problema de pesquisa que já é recomendado, ele está recomendado com a literatura. E um dos aspectos mais legais, vocês podem verificar até aqui a segunda seta que está aqui na tela, é que basicamente ele começa a ser treinado, e na verdade ele é treinado por um problema de pesquisa. E aí, quando eu escolho, por exemplo, o modo aqui do Deep Review, que é um modo obviamente mais profundo, ele vai começar a fazer uma interação. E isso é legal. Por quê? Diferente, e aí tem um ponto que acho que vale super a pena nós refletirmos aqui enquanto pesquisa. Particularmente, por que que eu gosto de fazer as minhas pesquisas? Eu tenho recomendado plataformas de pesquisa para trabalhar. Porque eu não tenho que me preocupar com prompt. Algo que tem me preocupado muito, eu tenho falado isso nas redes sociais, nós não, nós temos que evitar quebrar esse péssimo círculo que está acontecendo agora de pessoas que estão compartilhando para você comprar um prompt milagroso para fazer sua pesquisa. Esquece. Nós somos pesquisadores. Eu tenho que entender aquilo que eu estou fazendo. E quando eu começo a pensar efetivamente em prompt, ele está ligado a como eu entendi o tema.
Então, como é que eu vou pegar algo e vou adaptar à minha realidade? Não, eu tenho que entender aquilo. Claro que eu posso me inspirar numa estrutura, mas veja, quando de alguma forma eu começo sim a usar uma ferramenta que trabalha muito mais com a prerrogativa de interpretar o que eu quero e não o prompt ou sua estrutura ou a sua engenharia, sim, necessariamente eu estou ganhando muito mais vantagem e a chance de errar ou a chance de não entregar o que eu quero diminui bastante. Como estão vendo aqui na tela, a partir de uma pergunta que eu escolhi, do que ele já indexou, a partir basicamente de um tema que até então me interessava, e ele mesmo vai começando a fazer pergunta para falar, olha, ainda está um pouco genérico. E agora vem aquele grande momento, uma frase que eu sempre gosto de dizer, que talvez alguém já tenha ouvido aí. A inteligência artificial não tem maturidade. Então quer dizer que a inteligência artificial, se eu ficar confirmando, ela vai entregar qualquer coisa. É nesse momento, as perguntas que estão aqui na tela, em que eu vou começar a refletir dentro da minha área, por exemplo, qual que é o foco? Qual que é o caminho que eu quero? A inteligência artificial, obviamente, a partir do recorte do que basicamente ela já conseguiu identificar, eu vou sim começar a refletir, por exemplo, quais são os próximos passos que eu vou trabalhar. Como vocês podem ver aqui na tela, ela vai perguntar se eu quero trabalhar numa perspectiva mais de corporação, se eu quero trabalhar no processo, setores, e aí eu começo a fazer não uma discussão de estudar prompt. Não, olha, ele já leu a literatura porque ele me recomendou a pesquisa, e o mais bacana do algoritmo agora é que vai falar assim, bacana, agora só me dá o caminho, né? Que como é que eu vou afunilar esse processo? Nesse caso, eu coloquei para ele aqui a resposta número um. Olha, me mostra mais uma perspectiva para os profissionais de marketing. E aí começa de fato a mágica do algoritmo. E veja, parte dos algoritmos que vocês vão encontrar atualmente em pesquisa, de alguma forma eles têm performances semelhantes, mas plataformas como o SciSpace, e obviamente tem essa vantagem porque a base dele, ou aonde ele foi treinada, é de pesquisa. Então não precisa ficar falando para ele toda hora assim, olha, imagina que você é um pesquisador, imagina que você vai atuar. Não, ele já mapeou, ele já conseguiu identificar. E como vocês podem verificar, por que que, em geral, as plataformas obviamente acabam cobrando? Toda vez que eu faço uma brincadeirinha dessa, eu estou exigindo recurso computacional. Nesse caso, ele colocou, por exemplo, aqui na tela para vocês, em que ele vai fazer uma perspectiva de aproximadamente 10 minutos. O que que ele vai fazer? Além, obviamente, de olhar para sua base de dados, olhar para todos os artigos, tanto em congresso, em revista, capítulo de livro, livro muitas vezes também que ele tem acesso. A próxima etapa que ele vai se preocupar um pouco mais é, inclusive, fazer a interpretação para você, que é, obviamente, a parte do relatório que é mais recente que o próprio SciSpace soltou agora. Quando ele fizer todo esse documento, uma parte que é legal, e tem um tipo de prompt, né? Só para vocês entenderem um paralelo, que nós chamamos de cadeia de pensamento. Há uma discussão hoje de outros que são um pouco melhor, mas só para vocês discutirem. Sempre quando vocês estiverem escolhendo uma IA para colocar no contexto de pesquisa de vocês, tentem abordar sempre que possível de uma IA que te mostre passo a passo o que ela está executando. Então, se eu peço para ela fazer uma revisão da literatura, ela já me entrega a resposta final, eu me perdi. Como é que eu vou validar? Lembrem, eu, enquanto pesquisador, necessariamente eu vou supervisionar a máquina. Então, o meu papel nesse caso é garantir que ele está fazendo os processos e eu autorizo. Por quê? Na ciência, de maneira geral, nós estamos passando por uma crise de replicabilidade. O que isso quer dizer? Pode estar acontecendo, por exemplo, de você ter dificuldade de pegar um artigo publicado num bom periódico e conseguir chegar nos mesmos resultados daquele estudo. Isso é um problema de reprodutibilidade. Por isso, algoritmos como aqui que eu estou mostrando para vocês na tela do SciSpace, em que de fato sim, eles são extremamente transparentes na quebra, vai fazer com que você reporte depois na perspectiva, inclusive do teu trabalho, o que você fez e você consiga quebrar isso aí em passo a passo. Uma das etapas, como você pode colocar, perdão, vocês podem ver aqui na tela, ele está pegando o tema e vai explorar algumas interseções, então é como se ele estivesse trabalhando com uma perspectiva de probabilidade, que é uma junção entre esses algoritmos. Depois ele vai verificar algumas variações e como vocês podem ver aqui na tela, no segundo clique que eu dei, ele encontrou de um universo de 1750 papers, 281 que tenha mais aderência. E o legal é que depois que ele faz o filtro e ele faz essa combinação, aspecto importante. Mas
Será que teriam mais artigos? Provavelmente sim. Mas as plataformas de IA, como o próprio SciSpace, ele vai estar concentrado naquilo que ele aprendeu. Aí eu volto a uma discussão, depois podemos falar um pouco disso, que é uma perspectiva de ciência aberta. A discussão que se tem hoje é que a literatura, a discussão acadêmica deveria estar aberta. Então, pode acontecer sim de plataformas de inteligência artificial em pesquisa, como é o que nós estamos conversando agora, que talvez ela não mapeie, mas não é porque ela tem dificuldade em compreender ou aprender aquele conteúdo, é porque infelizmente realmente ele não tá disponível. Então, desse universo, ele vai fazer o seguinte: pô, legal, eu achei aqui 281, eu filtrei para você, só que ele vai para uma outra etapa. Nessa etapa, ele vai mostrar que ele conseguiu encontrar 71 citações relevantes em relação às próprias referências. E aí tem uma vantagem. Para eu conseguir de fato encontrar o estado da arte, ou seja, conseguir encontrar o que é mais importante, uma das métricas que nós usamos, que tem crítica pra caramba, mas é uma métrica ainda muito usada, que é citação, tá? Vocês devem ter visto, eu comento isso nas palestras, até comprar citação hoje o pessoal anda conseguindo fazer. Mas veja, na métrica de citação, ele encontrou 71. O que que isso quer dizer? É como se ele pegasse dois elementos de artigo e aqueles que mais se citasse ele vai agrupando. Por quê? É como se eu estivesse pensando no corpo científico. Quanto mais citação, quanto mais aproximação eu tenho, obviamente, muito mais chance de ele conseguir encontrar para mim o que é mais importante do tema que me interessa. Depois ele vai fazer uma outra etapa, que é separando daquele universo de 281, ele vai dar uma outra etapa para encontrar 192 que estão mais ligados a partir também da própria citação. E aí vem uma das vantagens que é você ter aqui, isso acaba demorando um pouquinho pela exigência da máquina, mas o relatório vale muito a pena, em que faz um relatório desse trabalho para você, que é um relatório então desse deep review do processo. O que que ele vai fazer? Para vocês terem uma ideia. Ele vai pegar então todos esses artigos, ele vai fazer uma proposta, inclusive via sumário. Como vocês estão vendo ali na tela, o que que é legal? Veja, a parte do que eu tentei mostrar para vocês, eu tinha uma dificuldade de conseguir entender um tema, eu tinha até então palavras que me interessavam, e eu precisava de uma plataforma que condensasse a literatura. Mas não uma literatura que eu fique um pouco desconfiado se ela está alucinando, se ela está encontrando talvez informações que não sejam tão fidedignas. Nesse caso, não. Nesse caso, como ele criou tudo isso a partir da literatura, e como vocês podem ver ali, 192 artigos, ele ainda fez um filtro e fez um relatório a partir das 50 principais. E claro, nesse caso, o elemento para ser considerado principal nesse caso, sim, é a citação. Então, quando ele faz um sumário, ele vai falar então um resumo, introdução, metodologia, resultado, uma visão geral e vai te apresentar as referências. É como se efetivamente tudo aquilo que nós fizéssemos na mão até pouco tempo atrás, ah, fica parecendo, né, mais de 3 anos é pouco tempo, mas para quem fez mestrado, doutorado aí antes do ChatGPT, isso aqui era uma planilhinha de Excel em que tinha várias idas e vindas. E aqui você pode ter, em questão aí de 10 minutos, você tem na tua mão um mapeamento da literatura. E esse mapeamento já vai vir basicamente mostrando o que se tem de estudo. Ele fecha mostrando também qual é o caminho. Por quê? Você tem aqui duas opções. Em relação a esses artigos, você pode salvar num documento chamado de notebook, como se fosse um caderno. Por quê? Mais recentemente, eu não sei se vocês já começaram a trabalhar, uma das pontos fortes que eu tenho julgado hoje também do SciSpace é que eu posso pegar esse relatório que eu consigo exportar e posso gerar ou levar para um caderno, caso esse próprio notebook, e eu vou pegar esse texto e ele vai me ajudar a escrever, que é obviamente um assistente de escrita, que é o que eu vou fechar com vocês aqui nessa argumentação. E aí, obviamente, você pode começar a explorar uma área, não precisando partir de uma etapa que é o seguinte: vamos tentar pensar como é que seria de alguma forma genérica. Em geral, um processo de revisão da literatura seria: eu vou numa base, jogo a combinação de palavras, exporto uma relação de artigos, depois eu começo a ler para julgar, por exemplo, em que eu não encontrei nada certo. Quando eu começo hoje a usar uma plataforma como Deep Review, qual que acaba sendo a grande vantagem nesse processo? Um primeiro mapeamento e o primeiro contato que eu tenho com a literatura, ele já vem de um combinado de aí, nesse caso, de 192 artigos.
Então eu já vou conseguir saber o mapeamento escrito e proposto para que o meu primeiro estudo necessariamente já venha da própria aderência da literatura. E aí, obviamente, tem algumas etapas. Por exemplo, a grande vantagem, isso aqui provavelmente muitos de vocês que já conhecem a plataforma têm usado com muita frequência, que é o fichamento. E aí, a grande vantagem, eu volto a falar isso para vocês não esquecerem em pesquisa. A melhor forma de vocês trabalharem para de fato ter uma revisão da literatura robusta é que na própria etapa do fichamento, nesse caso, vocês coloquem tanto aquilo que ele já está trazendo como argumento, ou seja, ele encontrou na base que ele já tem de consulta, mas que você também leve para ele os próprios PDFs. Não, não excluam a etapa de você encontrar muita coisa manual. Novamente, meu argumento que muito artigo não está aberto nessa perspectiva da própria ciência, tá? Então, a grande vantagem ao longo desse argumento aqui é que basicamente parte do que tem aqui você vai fazendo parte do processo de supervisão dessa argumentação. Por quê? Necessariamente o algoritmo efetivamente ele vai conseguindo criar por meio de linguagem de processamento natural. Agora, um ponto que a gente não pode esquecer, a compreensão para cada uma das colunas que ele está entregando é uma compreensão da máquina. Uma sugestão que vale a pena vocês não esquecerem é sempre que, obviamente, a partir do fichamento que eles estão entregando, você vai ter que fazer uma supervisão. Vocês devem ter visto uma reportagem que saiu agora, um artigo publicado num periódico britânico em abril, em que ele começa a ficar bastante preocupado, falou: "Poxa, será que toda a compreensão da literatura da IA está correta a partir de um texto?" Então aqui, obviamente, acaba sendo o primeiro momento, mas qual que é a vantagem específica de fazer um fichamento indexado por dentro da IA? Quando eu clico basicamente em cima do título do artigo, eu sou levado para ele. E aí eu posso, de alguma forma, ter um ambiente de dupla verificação. Aqui é como ele interpretou, e ele coloca em colunas que de fato seriam categorias, e ao mesmo tempo, quando eu clico, eu expando, eu posso ler o artigo e também posso ter um apoio muito mais ali numa interação. Grande vantagem, e eu particularmente gosto de fazer isso, principalmente mais nos periódicos que eu gosto, eu tenho percebido que cada vez mais tabelas resumo tem feito muito sentido para fechar a etapa de revisão da literatura. É como se, por exemplo, eu tivesse feito número 2 revisão da literatura, e ao final eu faço uma tabela integrativa. Quais os estudos, principais objetivos, né? Principais achados, para conseguir fazer uma amarração. E aqui você consegue, pegando os artigos que você usou na tua revisão da literatura, necessariamente você tem uma tabelinha daqui pronta. E claro, você pode fazer filtros. Você pode, por exemplo, organizá-las por citação e também, obviamente, nesse caso, precisa ser o assinante da plataforma, você também pode acabar exportando, tá? Agora, depois que você faz todo esse avanço, talvez a grande vantagem aí são os algoritmos que estão avançando. Uma característica que eu tenho falado bastante também, os próprios algoritmos de IA em pesquisa entenderam que eles têm que ser multimodal. Basicamente, isso quer dizer que ele vai pegar diferentes tipos ah, de documento para trabalhar com a gente. Então, nesse caso, por exemplo, a discussão que você pode ter aqui é textual. Ele vai gerar também um podcast a partir do artigo para que você entenda ou teste também a sua própria compreensão. Nesse caso, ponto bacana também é que você ainda pode bater um papo. E o legal é que, obviamente, mesmo tendo uma certa dificuldade, você vai conseguir não precisar de uma estrutura de prompt, ele vai fazer uma organização. E claro, eu preciso ser o supervisor do processo. Se vocês pegam papers publicados em dezembro de 22, o primeiro trimestre de 23, o ChatGPT era coautor. Basicamente, isso tem uma discussão, fala, olha, ninguém tem responsabilidade, então a IA está simplificando. Aquilo que eu gastaria horas e horas, dias e semanas para entregar, ele está fazendo isso para mim em tempo real. Mas, obviamente, eu tenho que fazer a própria validação. E o ponto bacana também é que, além do que efetivamente ele está me entregando de resposta, eu tenho uma etapa seguinte, que é eu formular as minhas próprias perguntas. E aí vem o que eu falei para vocês no início. Se eu vou apertando uma série de itens aqui para ele mostrar resumo, introdução. Só que agora, se eu não souber a etapa de pesquisa que eu estou, eu não vou conseguir nem mesmo formular uma pergunta. Porque eu poderia bater um papo com o artigo e falar o seguinte: olha, como é que essa teoria tem a ver com alguma outra? Como é que esse método foi descrito?
como é que esse problema de pesquisa está relacionado, por exemplo, com as implicações de políticas públicas. E aí eu preciso saber em que momento que eu vou organizar. E aí eu volto à necessidade que não é só IA. Eu tenho que voltar e melhorar, deixar cada vez mais robusta também a minha perspectiva do conhecimento científico. E uma das vantagens em que está saindo agora do próprio SciSpace, que vale a pena vocês testarem, que a partir dos papers que eles recomendaram, ou seja, daquilo que você já está fazendo um próprio fichamento, ele vai conseguir tirar agora como se fossem categorias, ou que eles estão chamando aqui de tópicos. Esses tópicos, na verdade, o que ele está dizendo? Imagina que daqueles 190 e poucos artigos que eu encontrei, no próximo passo, dentre esses 190 e poucos artigos, eu preciso de saber, gostaria de saber quais são os grupos de estudo que ele identificou. Então, esses tópicos vão extrair efetivamente o que aquilo que está de alguma forma disperso, ele vai conseguir categorizar. Veja só. Eu posso fazer então, dentre os tópicos, a partir da literatura a qual ele encontrou, por exemplo, eu vou lá e falo, bacana, agora eu quero que você me ajude dentro de inteligência híbrida, dentro de decision maker, ele me encontrou a literatura. Agora, dentro de tudo que ele encontrou, eu quero colocar uma lupa. Eu quero que agora você me dê uma recomendação de tópico sobre como que eu poderia, a partir do universo de literatura que você me encontrou, quais são os blocos em que eu poderia explorar, por exemplo, tomada de decisão. E aí, novamente, ele volta para a essência do pesquisador. Ele volta para a essência de criação de um problema de pesquisa. Então, ao colocar, por exemplo, decision maker, ele vai falar: olha, tem uma pergunta aqui que está verificada vieses cognitivos. E aí, se você obviamente não gostar, você pode alternar. E caso você concorde com uma delas, ela volta para o algoritmo profundo, porque necessariamente ele vai pegar aquele tópico, ele volta para a literatura que ele já mapeou, que é a literatura que ele já conheceu até aquele momento, e ele volta ao fluxo de. Opa, ele vai encontrar artigos referentes, quais são os tópicos, ou seja, quais estruturas que você tem também, e ele obviamente vai conseguir entregar um resultado mais ou menos dessa forma. Olha que legal. Aquele momento de eu encontrar a literatura, fiz o fichamento e tem o que está acontecendo. Só que agora eu tenho um problema de pesquisa que, além de pegar os dois universos que eu quis, eu queria que ele pegasse a dimensão ou talvez o tema ou o contexto que ele vai trabalhar. Eu gostaria que ele explorasse mais para mim. E aqui eu venho em tópico. Quando eu venho em tópico, ele vai mostrar, por exemplo, aqui na tela, no meu caso, geraram aproximadamente, acho que cinco. Você vai ter, olha, tem uma sugestão aqui. Por que que você não trabalha com inteligência híbrida no contexto de tomar de decisão, pensando em viés de ancoragem? Opa! E aí você vai perceber que tudo aquilo que está disperso na literatura, que está em um monte de tabela de fichamento, eu consigo encontrar por tópico. E aí, de alguma forma, eu posso conseguir montar, por exemplo, a minha agenda de pesquisa. Então, na minha agenda de pesquisa, no primeiro momento, eu posso me preocupar em analisar a agenda geral, seria uma lógica de fazer sim uma revisão da literatura, e a próxima etapa eu poderia fazer os blocos. E talvez sim, o primeiro bloco seria viés de ancoragem, aí eu vou conseguindo trabalhar com os demais. Então a própria ferramenta, a partir do que ela identificou, o SciSpace vem e fala: olha, tá vendo tudo que você tem? Existem tópicos que vocês podem explorar efetivamente dentro da própria plataforma. E o mais legal, depois disso, você, ao clicar em cada um dos tópicos, ele mostra aí, obviamente, a literatura que está aderente àquilo. Então, ele não está alucinando, ou a miragem é o termo que eu gosto mais, porque basicamente tudo isso já está previamente validado. E o ponto legal, pegando o que eu falei para vocês, que eu tenho gostado de trabalhar, por quê? Quem já tem assistido algumas coisas que eu falo, eu sempre comento assim, poxa, eu gosto de plataforma em que eu faço tudo nela. Esse negócio de eu ficar indo e vindo assim acaba atrapalhando o processo. E mais recentemente, dentro do bloco, para fechar aqui nossa discussão, em que o SciSpace divulgou a perspectiva de ter um assistente de escrita. E nesse assistente de escrita, vocês vão perceber que você clicando ali em salvar para o notebook, necessariamente ele vai criar um bloco ou um caderno que vai te ajudar. E nesse caderno você pode colocar as anotações em que a plataforma está te entregando. Então, a primeira plataforma vai dizer: olha, foi seu fichamento,
depois foi a proposta de tópico, e necessariamente você vai ter tudo isso levado para um caderno. Então, nesse caso, eu criei um caderno chamado aí de inteligência híbrida e tal, a partir do que eu coloquei. E aí agora eu tenho ali, a partir de todos os tópicos que ele me encontrou, eu tenho um caderno para discutir. Ou seja, tudo que aquilo efetivamente acaba ficando disperso nas ferramentas, eu posso levar isso para um caderno e agora eu vou dar um zoom para vocês em que na plataforma que é um assistente de escrita, e veja, eu não preciso ter um prompt lá, que eu estou vendo muito pessoal colocando isso aí nas redes sociais, um prompt de como formatar o seu parágrafo, um prompt de como escrever cientificamente, deixa isso de lado. Você precisa de uma plataforma, e eu tenho falado isso já há algum tempo, que seja como pesquisador. Não preciso falar para ela o que é estender um parágrafo científico, porque isso tem que manter a estrutura original. Não, eu tenho que saber falar, olha, expanda o meu algoritmo, porque a minha expectativa é que de fato ele seja pesquisador nesse contexto. Então, quando ele cria essa barra aqui ao lado, ele vai trazer as informações que eu quero. Poderia ser o deep review, o relatório todo eu tenho para cá e consigo editar, então eu consigo de alguma forma fazer um draft, né, do que eu estou começando a me interessar, ou eu posso pegar inclusive os tópicos também. E quando você faz, então imagina que eu estou escrevendo um tópico e de repente eu falo, poxa, bacana, aí eu tenho uma formatação. Eu vou mostrar aqui dois pontos para não estourar muito tempo que eu combinei aqui com o pessoal. Mas o primeiro eu tenho aqui o Ask AI, então que efetivamente eu vou pedir a ajuda da inteligência artificial. E o mais legal, de onde veio a inspiração para a inteligência artificial sugerir? Literatura. E o mais importante, da redação científica. Então não preciso de um prompt explicando o que é uma redação científica, mantenha isso ou aquilo. Eu vou apertar um botão. Fica muito mais ágil e, obviamente, eu tenho que supervisionar depois. Uma outra perspectiva também nesse contexto é como se eu pegasse aquele trecho e eu pedisse sim, um Ask AI. E olha o que ele vai fazer. Ele pode melhorar a minha fluência, ele pode reescrever, que é a paráfrase, ele pode simplificar, pode inclusive traduzir agora também. E você pode inclusive ajudar numa argumentação que é interessante, criar oposições argumentativas. E isso, novamente, apenas pedindo uma ajuda para aquele texto ou para aquele trecho que você está colocando. Lembrando que, no caso, é óbvio, aqui eu estou trazendo informações dele. Mas se você quiser trazer o seu texto para cá também para pedir ajuda, ele vai funcionar da mesma forma. E, obviamente, aqui se torna muito mais simples. Eu não estou preocupado com estrutura. Ele, por ter aprendido com mais de 200 milhões de trabalhos, ele está tranquilo. Ele sabe princípios de uma redação científica. E, claro, depois que ele faz tudo isso, ainda posso, inclusive, pedir para ele ajustar o tom, ou talvez uma outra alternativa que eu possa fazer. Eu terminei um parágrafo que eu escrevi, por exemplo, que ele está trazendo, e aquele velho dilema. Eu preciso, faltou uma citação para aquilo. Acontece muito em administração, não sei muito na área de vocês, mas às vezes você manda artigo para uma revista, demora muito. E aí você depois esquece até sobre o que que era o trabalho. E você tem que achar uma referência. Quando você está trazendo para cá, como ele indexou, novamente, apenas aquilo que está disponível. Então pode ser que sim, a citação que o SciSpace for te mostrar não está no PDF que você colocou, a não ser que você direcione isso para dentro do o ambiente da sua biblioteca. Mas nesse caso eu vou aqui, por exemplo, em citar, e ele vai, a partir daquele trecho que eu selecionei, ele vai ter lá as seguintes orientações. Sugestão, ele pode pegar a minha própria biblioteca, então você está fazendo o seu texto e você quer que a partir daqueles PDFs os quais você já usou, que você selecionou, como eu falei, fazendo uma junção da literatura, ele vai buscar lá também para descobrir qual que é o artigo que você tem que vai sustentar basicamente aquele argumento que está ali. E obviamente você ainda pode explorar a própria biblioteca do SciSpace. Aqui, talvez, ao meu ver, uma das grandes vantagens que nós temos, obviamente, é a facilidade. Eu estou escrevendo e, às vezes, por alguma dificuldade, não criei um fichamento, não criei uma estrutura em um software de gerenciamento bibliográfico, por exemplo, como o Zotero, e isso acaba ficando solto. Agora, no meu desenvolvimento, necessariamente, eu estou perdido com a referência. Eu posso pegar aqueles artigos que estão na biblioteca e trago para cá. Por quê? Aquele trecho, como foi lido, porque ele já fez o fichamento, ele consegue fazer a conexão
e obviamente meu argumento vai ficando cada vez mais claro e obviamente mais direto e simples também, tá? Grande parte a gente não pode esquecer. Até, digamos, um compromisso ético que nós temos com a resposta. Não é porque a plataforma está me recomendando uma citação, e obviamente a chance dela estar certa é grande, mas eu tenho que ler aquela referência, tá? Eu não posso vir aqui, essa é a minha visão, e clicar ali em mais, adicionar a citação e proposta um parágrafo. Eu tenho que ser muito cuidadoso com as referências. O que eu tenho visto muito em banca, né, que eu tenho participado, e nas revistas, às vezes tem umas referências que não batem com aquele argumento, porque de alguma forma, por ler bastante, tem alguma coisa errada. Então toma cuidado para você não sair adicionando um monte de referência e falar, caramba, acho que não é bem isso aqui não. Porque depois você vai ter que argumentar para uma banca ou até mesmo para um revisor também, tá bom? Como sugestão aqui, o pessoal conseguiu aqui para quem estiver assistindo, isso aqui é uma coisa totalmente aqui da plataforma, como forma de incentivar. Tem um código, cupom que eles pediam para divulgar, então, usando aqui Upgrade 20, eles estão dando 20% aí de desconto nos planos mensais, para de alguma forma terem um primeiro contato. E aí tem se vocês entenderem que de repente já passou um período mensal e de fato está melhorando a argumentação, tem dois cupons que fizeram também aqui para essa audiência aqui, que é exclusivo para vocês, que é o Ryan 45, 45% aí no plano anual. E se vocês trabalharem, por exemplo, em times, isso tem ficado cada vez mais frequente. Grupos de pesquisa ou programas de pós-graduação feitos assinaturas de plataformas de IA para vocês recomendarem por times, né? Então, 35% aí também que eles colocam no plano anual. Então, novamente, acho que é só um incentivo aqui da plataforma para vocês poderem conhecer, particularmente. Eu tenho usado o SciSpace, por isso que eu acho que eles acabaram pedindo para eu falar um pouquinho da plataforma. Para mim, a grande vantagem é essa questão do all-in-one. Ficar com muita assinatura está ficando bem complicado, ainda mais o dólar que está oscilando para caramba. Mas aqui eu tentei mostrar para vocês de alguma forma, desde uma concepção de pesquisa, duas alternativas, um pouco de como eu tenho usado. Tem muito mais recurso. Depois, se alguém tiver interesse, vamos bater um papo, faz uma coisa um pouquinho mais longa, mas aqui eu tenho um tempo também para conseguir abordar. E fica aqui, acho que é um recurso que eles estão dando para vocês aí, dos cupons também, para vocês conseguirem explorar aí, e nada melhor do que economizar, e o mais legal é economizar em dólar também, que é o que eles estão colocando aqui de oportunidade, tá bom? Bem, muito obrigado aqui pela atenção de vocês, pela noite aqui. Espero que a sexta-feira de vocês aí tenha sido bacana. Muito obrigado por me acompanharem aqui, pelo carinho de vocês, terem tirado um tempo aqui para a gente bater um papo. Muitíssimo obrigado. Espero que a gente se encontre em breve aí nas redes sociais. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite.